Queridos, é, os cuidados no pós-operatório, vocês vão ver que aqui na minha aula eu digo, os cuidados no pós-operatório imediato, eles começam lá no centro cirúrgico, certo? Mas eu vou, já que vocês estão na pegada de sair do R1, né? Ir para o R2, e vocês passaram um ano preparando os pacientes para cirurgia, né? E vocês veem que nenhum paciente é igual ao outro, certo? Todos eles têm a sua particularidade, né? Nós juntos aí ao longo desse ano pegamos pacientes com tumor pulmonar, com outros tipos de tumor, com doença neurológica, com doença da carótida, com doença vascular grave. Essa semana aí tem um aneurisma de aorta abdominal, quer dizer, um paciente bem preparado, vocês sabem que eu sou chata para burro com isso, né? Então, um paciente bem preparado, se nós conseguirmos isso, nós minimizamos a possibilidade de complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Então, pacientes com anemia, anemia é nossa inimiga. A anemia tem desfecho, associação com desfecho mortalidade, desfechos negativos. Hiperglicemia, a mesma coisa, associação com infecção e desfechos negativos para o nosso paciente. O paciente que se propõe uma cirurgia de troca valvar ou plastia, que seja, né? E que está lá, sentado, urgência jugular a 90 graus, um edema, um peso lá em cima, e vocês viram isso comigo esse ano, né? Eu me lembro de pelo menos dois pacientes que nós fizemos triplo bloqueio, diurético venoso, deixamos esse paciente bem sequinho para ir para a cirurgia, né? É, a gente não pode botar um paciente hipervolêmico, ah, por disfunção de VD, em SEC e achar que ele vai sair bem. Não vai, né? Para começar, se a gente mandasse esse paciente nessa condição, né, teria que ultrafiltrar durante a SEC, pode comprometer a oxigenação desse paciente, então isso não é uma boa prática. Então, vocês aprenderam isso aí esse ano, ao longo desse ano, e agora eu quero falar um pouquinho para vocês, nesse universo aí das próximas semanas, o que que vocês têm que prestar atenção e no final, o último slide da aula é a prescrição do POI. Se vocês quiserem, vocês podem printar, tá? Mas tem no sistema, lá no Instituto, tem a prescrição padrão do POI, tá? Bom, então vou começar. Vocês estão. Ponham para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem, estão vendo legal aqui meu slide. Ponha no chat para mim, por favor. Beleza, Breno, querido? Bom, então vou começar com o caso clínico que vai ser o feijão com arroz de vocês, né? Nós operamos 382 pacientes no ano passado, desses 382 pacientes, 180 foram de revasque, né? Então, e vocês participaram disso, né? Vocês estavam lá em todos os momentos com esses 382 pacientes. Então, o caso clínico é um paciente de 64 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, com história de angina estável e disfunção do VE com alta carga isquêmica no teste provocativo e doença coronariana multiarterial envolvendo o tronco da coronária esquerda. A classe funcional desse paciente é 2. Ele é tabagista prévio, fazia uso de levotiroxina e fenitoína devido à epilepsia adquirida após AVC isquêmico há 2 anos. Submetida a uma cirurgia de revascularização miocárdica, mamária DA, safena diagonal, safena marginal, safena VP e safena DP. Uma SEC de 70 minutos, clamp de 60 minutos, sem transfusão, sem relato de intercorrências, com boa diurese no perioperatório e balanço hídrico de 2,5 litros. Lá na UTSI, nós temos uma ficha de admissão desses pacientes, uma ficha padronizada, né? Esse handover, né, do caso da equipe anestésica e cirúrgica para a gente no pós-operatório, ah, esse- quando bem realizado, ele impacta positivamente.
nas condutas seguintes desse paciente. Então, assim como está estruturado esse caso clínico, são as informações que a gente precisa de vocês. Então, não precisa uma história maravilhosa, as doenças comuns da infância, mas é exatamente isso aqui, ó. Por que que esse paciente foi operado? Quais eram as comorbidades? Os medicamentos dele em uso? E no dia seguinte os rotina da UTC que vão perguntar para vocês o que que esse paciente tomava de medicação no pré-operatório. Porque nós lá na UTC que temos por prática fazer a reconciliação medicamentosa precocemente quando ela cabe, tá? Então, que é retornar os medicamentos desse paciente. Aliás, isso na terapia intensiva é uma métrica de qualidade em qualquer instituição, tá? Então, precisa que vocês ponham lá o tempo de SEC, o tempo de clamp, se esse paciente recebeu transfusão, se teve intercorrências, por exemplo, o cirurgião colocou uma ponte sobre uma placa. Esse paciente sangrou mais do que a gente esperava, fizemos um TAG, deu lá déficit da função plaquetária e aí ele recebeu plaquetas, que é uma intercorrência. Era uma aorta em porcelana, nós fizemos um eco epiaórtico e canulamos no local que não é o local habitual. Então, o paciente fez uma alergia. Vocês hoje me passaram um caso que me deixa de cabelo em pé, né? Que da paciente que tem múltiplas alergias, já fez uma necrose epidermólise tóxica e, né, quase morreu. Então, essas coisas elas têm que estar bem documentadas lá na UTSIC, né? Imagina, ela é alérgica de pirona, alérgica à aspirina, e na prescrição padrão, como vocês vão ver, para nossa analgesia multimodal, a gente faz dipirona, e em doses supra aquelas da bula, tá? Mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, tem que saber se o paciente urinou bem durante o operatório e qual foi o balanço hídrico de sala daquele paciente. Exatamente como está aqui no nosso caso. Bom, ele foi estubado na 8ª hora. Geralmente, pessoal, na maioria dos casos, vocês vão ver que esses pacientes são estubados no plantão noturno, né? Quando a gente chega lá no pós-operatório, que não foi estubado no plantão noturno, na rotina, a gente já pergunta o que que aconteceu com esse paciente que ele não foi estubado, que também é uma métrica de qualidade, a estubação precoce, prevenindo a ocorrência de pneumonia. Estava em Glasgow 15, o débito dos drenos foi 100 e 180 em 12 horas, o balanço hídrico dele das 12 horas, são vocês chegando de manhã para pegar o paciente. Balanço hídrico de 800, a diurese dele tinha sido então 0,3 ml quilo-hora, estava hipocorado, levemente taquipneico, hidratado, uma frequência de 100, uma pressão de 100 por 60, uma PVC de 6, uma saturação venosa central de 60. Não sejam, mas vocês fazem isso muito direitinho, porque eu acompanho bem a admissão de vocês. Não sejam aquelas pessoas que só botam o parâmetro macrohemodinâmico do paciente e que perseguem cair a frequência e aumentar a pressão. Como vocês vão ver durante a aula, a terapia guiada por metas também impacta positivamente o desfecho desses pacientes, tá? Tinha um murmúrio reduzido na base esquerda, abdominal digno de nota, os curativos estavam limpos, os drenos do mediastino e da pleura esquerda tinham um pequeno débito hemático, sem fuga aérea e sem infusões. Então, uma vez que esses pacientes tenham sido submetidos à dissecção da artéria torácica interna esquerda, entra espaço pleural, por isso a pleura esquerda é contundentemente drenada nesses pacientes. Então, isso aqui, ó, vocês têm que estar com isso, estar ligados. O curativo está limpo, como é que está o dreno? O dreno, as bombas, o monitor, eles fazem parte do exame físico desse paciente e de qualquer outro paciente crítico. Então, vão perguntar para vocês: o dreno tem fuga aérea? Não confundir fuga aérea com a oscilação com a pressão negativa quando o paciente inspira, certo? Então, vão perguntar: como é que está o débito
tá água de carne ou francamente hemorrágico, né? Mas assim, no PO, no dia seguinte, raramente vocês vão encontrar um dreno com débito hemorrágico. Mas no POI pode acontecer, né? A gente tem lá a nossa taxa de reoperação por sangramento. E vejam bem que eu escrevi aqui sem infusões. Na nossa UTI, os pacientes não ficam com hidratação venosa, né? Que não serve para nada se o paciente estiver bem perfundido, né? Não serve para nada além de criar o que a gente chama de fluid creep, né? Aqueles fluidos que, inclusive, são responsáveis pela maioria do balanço hídrico positivo desses pacientes, tipo fluido para diluição, fluido para manter catéter. O sorinho 21 ml hora. Quando eu comecei na rotina do pós-operatório, era normal tal sorinho. Mas aí eu fiz um movimento com a enfermagem e a gente conseguiu tirar, então vocês não vão ver sorinho correndo. A gaso desse paciente, um pH 7,39, PO2 de 100, PCO2 de 35, bicarbonato de 21, lactato de 2,9. Potássio era de 3, a saturação arterial de 98%, hemoglobina de 8, 150 mil plaquetas, creatina de 1,5, troponina de 0,5, glicemia de 200, magnésio de 1,5. Então, como nós vamos ver, esse é o caso clínico todo, no final nós vamos resolver juntos, tem várias coisas a serem corrigidas nesse paciente. Mais uma dica que eu vou dar para vocês. Não chega com potássio de 3 no round, potássio está 3, para a gente prescrever potássio no round. Viu que o potássio está baixo e nesse paciente isso pode ter implicações no surgimento de arritmias, viu que o potássio está baixo, que o magnésio está baixo e comumente está, porque como vocês vão ver, o protocolo de controle glicêmico da UTSIC é rigoroso, é todo tocado pelas enfermeiras, elas só vão te comunicar se o paciente tiver hipoglicemia. Porém, a taxa de hipoglicemia, a gente estudou, era muito, muito, muito baixa, não é algo preocupante na nossa UTI, tá? Então, não é para esperar o round, é para repor, tá? Os nossos pacientes também, contundentemente, vão ter acesso profundo, então pode repor um pouco mais concentrada. A enfermagem da UTSIC é muito treinada para reposições, para reconhecer deterioração de sinais vitais. Elas sinalizam quando o dreno não está indo bem, ou quando o paciente não está indo bem. Tipo, teve uma convulsão, que é algo que de vez em quando, né, tem uma epidemia de convulsões no pós-operatório. Então, é uma enfermagem muito boa, muito aguerrida, provavelmente uma das melhores enfermagens aí que vocês vão ver de UTI na vida de vocês. Então, como é que é, e vocês sabem que é assim, como é que é o perfil atual dos pacientes que chegam para cirurgia cardíaca? Os pacientes de baixo risco, eles não chegam na cirurgia cardíaca atualmente, né? Que aquele paciente, teve um infarto, fez uma angioplastia primária, depois, ao longo dos próximos dias, tratou os outros vasos, foi multiarterial, né? Foi para casa. Os nossos pacientes, eles, infelizmente, vêm do sistema, né? E são pacientes mais graves, com tempo de internação já mais prolongado. Mas como é que é o perfil? Eu estou aqui, estou lá no hospital da Unimed, o perfil de pacientes é esse. Nós, hoje em dia, lidamos com mais pacientes de reoperação. Só hoje eu peguei, dos 3 casos que eu peguei de válvula, 2 eram reoperações, né? Tem mais pacientes com disfunção grave do VE. Esses pacientes sobrevivem mais até a cirurgia, né, com o quarteto fantástico, né, contra a insuficiência cardíaca. Eles têm mais comorbidade, vocês veem isso, é tumor de pulmão, é DPOC, é diabetes, doença renal crônica, múltiplas alergias, né? Nós recebemos mais pacientes de alto risco vindo da sala de hemodinâmica, vira e mexe, por exemplo, a gente tem aí pacientes com tronco pendurado, como que operou no feriado passado, né? Mais pacientes idosos, mais cirurgias combinadas, paciente triplo valvar, coisas que a gente só vê no instituto, né? Ou paciente de valvar com revasque, ou paciente de aorta com válvula, tem de tudo. E temos mais pacientes com devices e transplantes.
Ano passado, no Instituto, nós fizemos 11 transplantes, tivemos várias ECMO, né? E acho que, se eu não me engano, dois Centrimags. Um tenho certeza, o segundo já está me falhando a memória. Quem é o paciente que nós você pegou lá o mapa, né? Todo dia de manhã a gente olha o mapa para saber o que que vem. Quando vocês começam nos primeiros dias, vocês estão tímidos, mas depois vocês já olham quem está de plantão. Vamos lá, o mapa fica pregado lá no posto grande de enfermagem, né? Então a gente sabe quem é o paciente que nós vamos receber. Quem é aquele paciente que a gente deve ficar preocupado de pegar no plantão, né? Os idosos, as mulheres que têm vasos mais finos, pacientes com IMC baixo, na nossa instituição, alto também, né, pessoal? Disfunção do VE, pacientes com história de insuficiência cardíaca congestiva, os diabéticos, os renais, os DPOC, os com doença vascular periférica ou doença carotídea oclusiva. Esses pacientes têm uma chance, e vocês veem, vocês calculam o Euroscore 2, calculam o STS, né? São pacientes que têm maior chance de morbimortalidade. Então, cuidado com esse perfil de paciente. Bom, essa traquitana toda que está aqui é o circuito de circulação extracorpórea. É grande promotor, né, da inflamação sistêmica dos nossos pacientes com cirurgias, com SEC. Mas há várias outras procedimentos que nós realizamos durante a cirurgia que também podem agregar mais complicações para esse paciente. Óbvio, são procedimentos necessários. Então, o paciente pode sangrar no local onde o átrio ou a aorta foram canulados. O paciente pode sangrar do externo, pode sangrar de um raminho da safena que não foi adequadamente é, suturado. Ah, então, não é só a SEC que é o principal problema desses pacientes, tá? Mas a circulação extracorpórea, como vocês sabem, então, drena sangue das câmeras direitas, oxigênio e volta aquele sangue em fluxo pulsátil não contínuo para o paciente, oxigenado, permitindo que, então, esse paciente seja submetido a cardioplegia, então, para o coração, resfria o paciente para diminuir o metabolismo dele, ah, e com isso você diminui ali, né, a chance desse miocárdio sofrer durante a cirurgia por conta do procedimento, tá? Ah, aqui, especificamente, no Instituto, a gente, para alguns pacientes, a gente faz como estratégia de conservação de sangue, a gente retorna o sangue do campo cirúrgico para o paciente, que é a técnica de cell salvage, né? É, para quem é que a gente faz aqui no Instituto? Para as reoperações, para os pacientes com anemia, para as cirurgias grandes de aorta, né? Para esses pacientes, vocês vão ver, usou Cell Saver, né? Então, quando a gente faz o mapa, a gente já coloca lá, olha, esse paciente pode precisar de balão, esse paciente vamos reservar Cell Saver, nós temos 4 no Instituto, né? Vamos reservar Cell Saver para ele, né? Ah, Suangães, para os pacientes com hipertensão pulmonar, a gente reserva, e para os pacientes de risco muito, muito, muito alto, a gente deixa um circuito de ECMO montado, tá? Bom, então, assim, o fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca requer trabalho de time, tá, pessoal? E um trabalho protocolado, organizado, estruturado, e que a gente tem que sair o menos dele possível. E, de novo, é um trabalho de time. Então, o pessoal da fisioterapia mobilizando, fazendo, trabalhando na extubação desse paciente, trabalhando assim que ele é extubado, logo na fisioterapia respiratória dele. Como eu falei, equipe de enfermagem monitoriza esses pacientes, principalmente
à noite, né? A maioria deles chega no período da tarde na UTI, fazendo controle glicêmico, sinalizando complicações, a equipe médica perseguindo, no bom sentido, né, as metas necessárias para aquele paciente, né, assim, as primeiras 24 horas de pós-operatório é o período mais crítico para esses pacientes, principalmente se eles vêm com estabilidade circulatória da sala, né? Então, aqui é um cenário bom mesmo para você ser equipe interdisciplinar. Bom, como eu falei lá no começo, o pós-operatório começa lá no centro cirúrgico. Então, foi um paciente que foi desmamado do bypass cardiopulmonar, às vezes o paciente com disfunção do VE ou VD não consegue desmame, põe balão, põe droga, observa, ah, tira o paciente de SEC e desce com o paciente para UTI. Fez uma hemostasia adequada? Então, vocês vão ver nos relatos cirúrgicos, se acostumem a ler os relatos cirúrgicos, que às vezes, por exemplo, paciente de reop, vocês vão ler, a mediastina desse paciente era congelado, foi difícil a dissecção por planos, né? Se habituem a ler o relato cirúrgico dos pacientes. Isso vocês vão ver que vocês vão se surpreender. Então, a hemostasia adequada, a estabilização circulatória, né, do time, todo o time, mas principalmente o serviço de anestesia. Felizmente, na nossa instituição, nós temos muitos anestesistas treinados em eco transesofágico, perioperatório. Isso tem um impacto tremendo. Observem aqui, por exemplo, nessa figura que eu coloquei para vocês, um paciente que tinha uma insuficiência mitral grave, né, esse fluxo turbilionar colorido dentro do ato esquerdo, que é válvula mitral, com uma plastia mitral, você não observa mais refluxo. Então, você sai da cirurgia tranquilo, principalmente nos casos de plastia, nas cirurgias estruturais, tranquilo de que não ficou doença residual para trás, né? A drenagem pleural e mediastinal adequadas, o marcapasso epicárdico. Quando o marcapasso epicárdico vem sem capturar nada, um fiozinho, um Hellis fiozinho, e a gente precisa dele, é um Deus nos acuda. Mas felizmente isso não é comum, tá? Então, pós-operatório começa lá no centro cirúrgico. No transporte, esses pacientes devem ter minimamente monitorizados pressão elétrica e o anestesista geralmente vem ali com aquelas seringuinhas na bolsa. Então, o que vocês têm que saber desse doente? O que tem que ser passado no handoff para vocês? Nome, idade, gênero, história breve do paciente, cirurgia realizada, problemas encontrados, medicamentos que estão em infusão, cuidado. Apesar do protocolo do hospital ser solução X, Y, Z, às vezes escapa. Então, procura saber, essa solução de noradrenalina é o quê? É 50 microgramas? Ah, é 200 microgramas por ml? É 50 microgramas por ml? Procura saber. Se não estiver na etiqueta da infusão, notifica. Beleza? É para estar, né? Saber se o paciente está em uso do marca-passo, quais são os parâmetros, frequência, captura, modo, limiar de estimulação, quais foram os anestésicos administrados, quanto o paciente recebeu de líquido, de hemocomponente, como foi o débito urinário, a hora da última administração do antimicrobiano. Lá no instituto, as enfermeiras contam as doses após. A nossa profilaxia padrão atual é cefuroxima. Se o paciente é obeso, ficou mais de uma semana, associa a vanco, certo? Por particularidades da nossa instituição. Lá na minha UTI privada, era cefazolina. Então, as enfermeiras contavam. Tomou 4 doses no pós-operatório, elas mesmas já suspendem. Lá na UTC, que é a mesma coisa, tá? Mas tem que prescrever no dia seguinte para vir a dose complementar da farmácia, porque assim, o residente já vai lá proativamente, suspende o antimicrobiano, não é para suspender. Deixa lá prescrito que elas já têm esse treinamento. Você começou a fazer pós-operatório fora do INC? Conta 4 doses, geralmente é cefazolina, né? E suspende.
Tem serviços que fazem a profilaxia antimicrobiana por 48 horas. Nada contra, tá? Tá ok. Mas, agora, não aceitem, não aceitem. Se alguém falar para você, só vai tirar o antibiótico, depois saiu o dreno, balela, pelo amor de, hein? E lá também na nossa instituição, a gente tem, é, por conduta, paciente sangrou mais de 1 litro, a gente repica o antimicrobiano. Então, a enfermagem vai te sinalizar com certeza, ó, sangrou, bateu 1 litro, você vai ter que prescrever uma dose extra de antimicrobiano, tá? O anestesista deve passar, geralmente eles vêm com a gasozinha e o TEG, né? Deve passar para vocês o último hematócrito, potássio e gasometria desse paciente. Você vai coletar de admissão, depois vai coletar na 4ª hora e na 8ª hora. Como foi o controle glicêmico? O controle glicêmico tem que ser realizado também no pré-operatório. Eu já peguei, não no instituto, mas em outra instituição, um paciente que entrou com 400 de glicemia na sala e a anestesia tocou a cirurgia assim mesmo. Não pode, tá? Tem que também fazer controle glicêmico pré-operatório. E se tem sangue disponível para esses pacientes, tá? Então, esse handover adequado reduz omissões críticas, reduz o tempo de ventilação mecânica e melhora a efetividade do trabalho em equipe. Geralmente, os parâmetros da ventilação mecânica que já deixam setados no ventilador que é separado para o paciente são iguais àqueles que ele saiu da sala, tá? Assim como a gente recebe da equipe médica, a equipe de enfermagem recebe da equipe de enfermagem. Então, vocês vão ver que o técnico lá da UTC já deixa o leito prontinho. Então, eles perguntam: o acesso venoso e arterial está direita ou esquerda? Para já deixar o suporte para a linha arterial e para PVC à direita do doente, por exemplo. Tem quantos drenos? Já deixam lá os frascos dos drenos. É, dos lados certos da cama, né? Vocês vão ver que a gente cansa de receber o doente, quando está com balão, então vem 500 eletrodos, né? O eletrodo do balão, o eletrodo da monitorização do paciente, com o soro embolado em cima. Felizmente, no instituto não é muito assim, não, mas fora vocês vão ver que é assim. E aí, quando o doente chega instável, é um Deus nos acuda, porque ninguém sabe que aqui naquele acesso está correndo o quê, né? Então, mas não é a pegada do instituto, não, tá? Bom, a partir daí, então, na chegada, conecta o respirador, ajusta os parâmetros, geralmente os parâmetros do centro cirúrgico, de saída, e depois ajusta pela gaso de admissão. Os transdutores de pressão são nivelados e zerados, lembrando que nivelar e zerar são coisas diferentes. Os drenos, no instituto, a gente não utiliza aspiração contínua, tá? A gente só põe os drenos em aspiração se o paciente tiver com débito aumentado pelos drenos. Fora, como é que eu fazia? Depende da equipe. A minha equipe não colocava, mas se a equipe cirúrgica tinha por rotina colocar, colocava-se, tá? Bom, esses pacientes, e as bombas devem ser ligadas nas tomadas e a infusão checada, em cuidado, já vi BO por causa disso. E aí, a seguir, você tem 4 passos importantes para tomar: monitorizar o paciente, aquecer, estabilizar do ponto de vista circulatório e desmamar rápido da ventilação mecânica. Isso aqui, printem. A nossa enfermagem é muito bem treinada, não erra. Eu vi pouquíssimas vezes falhar, tá? Mas se conectar errado, o ar, ao invés de sair da pleura, ele volta para a pleura, tá? Então, primeiro passo, a monitorização. Pessoal, janelas do choque, né? Então, débito urinário, lactato, sensório e perfusão cutânea. Então, olhar a perfusão também é monitorizar o paciente, né? Porque eu boto vocês, quando eu estou lá na UTI, lá em cima, eu boto vocês neurólogos com um negócio de TEC, tá? Então, olhem o TEC do paciente, tempo de enchimento capilar, normal 3 segundos, olhem o Mutlin score desse paciente
Exame neurológico, sobretudo nos pacientes submetidos à cirurgia da aorta, tem que ficar muito esperto. A gente passa a noite inteira esperando esse paciente acordar, né? Apesar que no instituto raramente a gente faz parada circulatória total, né? O que que a gente faz? Olhem, paciente aorta lá, a folha da perfusão. Resfria o paciente, né? E diminui bastante o fluxo da bomba. E faz perfusão cerebral seletiva, né? Então, exame neurológico, sobretudo nos pacientes aórticos, avaliar a posição do tubo orotraqueal e a ventilação, que tem que ser igual bilateralmente, observar a drenagem dos drenos pleural e mediastinal, a temperatura de admissão desse paciente e os pulsos e a perfusão das extremidades. A monitorização básica desses pacientes é eletro, PAI, PVC e oximetria de pulso. De débito urinário, né? O débito dos drenos, o débito dos drenos na chegada, inicialmente, a gente mede a cada 15 minutos e depois de hora em hora. E para alguns pacientes selecionados, a gente vocês vão ver que pacientes com hipertensão pulmonar, com disfunção do VD, pacientes de transplante, eles vão vir minimamente com a bainha já. Se você precisar, você passa. A gente tem dois lá embaixo no UTI, lá no centro cirúrgico, eu acho que também dois de hemosfera. Então, eu acho que vocês vão pegar, tomara, um upgrade já do hemosfera do Instituto, tá? Então, pacientes fração de ejeção baixa, disfunção do VD, hipertensão pulmonar, não é raro que eles venham com a bainha. Geralmente não precisa, mas não sejam aqueles residentes que esquecem a bainha lá como se não houvesse amanhã. A equipe de enfermagem não vai deixar vocês esquecerem, tá? Mas aquela bainha não está usando, no dia seguinte o paciente está estável, é para tirar, certo? Aí você vai coletar gás arterial, no nosso instituto, na nossa UTI, felizmente a gente tem point of care, né? Então você vai coletar gás. Nós temos o circuito apropriado para a coleta da gasometria. Então vamos coletar gasolactato, a gasovenosa central ou mista, se a paciente tiver com SUAN, mas tem que coletar na admissão. E aí, eletrólitos, né? O cálcio, os eletrólitos já vêm na nossa gaso point of care, o cálcio iônico já vem na nossa gaso point of care, hematócrito e hemoglobina também já vem. E aí, pessoal, a grande discussão, se o paciente não está sangrando, coleta, tá? PTT, coleta coagulograma ou não coleta, né? Ó, no instituto, esses exames saem muito, muito rápido, né? É, nós temos UTIs com diferentes níveis de complexidade e tal, e na nossa Gaso Point of Care já vem a maioria dos exames laboratoriais. Fora do instituto, é, em que a contratualização do laboratório com a UTI não é eventualmente nem realizada, talvez seja legal você coletar o coagulograma, porque fica com o doente mais na mão, tá? Troponina, por favor, até botei uma figurinha aqui para vocês. Se vocês coletarem troponina, cirurgia de válvula, cirurgia de aorta, cirurgia de congênita, eu vou deserdar vocês, porque já se espera que ela venha elevar. Então, a troponina só nos ajuda aí, dois, né? Elementos que nos ajudam para fazer o diagnóstico de infarto perioperatório. Não peçam troponina para os outros doentes. A radiografia de tórax tem que fazer na admissão, 35, um de cada três pacientes vai ter alteração. Lembrar que a radiografia de tórax, como todo paciente crítico, né, só para olhar a área cardíaca, campo pleuropulmonar. Tem que olhar o acesso, porque você só vai confiar na gasovenosa central, porque eu já tive residente que chegou com 40, Marcinha, 40 de saturação. Calma, vamos ver. Quando a gente vai olhar, o acesso foi para a axila, está medindo a saturação do braço, né? E não da extremidade superior do corpo, né, que é o surrogate da gasovenosa central. Então, tem que olhar o acesso.
tem que olhar o tubo, drenos, atelectasia comum, né? Nesses pacientes, pode haver edema pulmonar, pneumotórax, apesar de nas nossas funções serem eminentemente guiadas por ultrassom lá em cima, centro cirúrgico, pode acontecer. Geralmente o pneumotórax não é do lado drenado, é do lado do acesso venoso profundo. Derrame pleural pode ser visto e a silhueta cardíaca, não se enganem com ela, hein? Não pensem que ela não serve para nada, porque a gente já fez lá no pós-operatório alguns diagnósticos de paciente que estava evoluindo com derrame, olhando a radiografia. Outro ponto importante da radiografia. Então, aqui tem uma radiografia típica de um paciente que foi submetido à cirurgia de revascularização. Então, tem os clipes da mamária, tem os fios da esternorrafia, os fios de aço. Se esse paciente parar e você tiver que reabrir, né? Na parada, a gente tem de pacientes no POI, a gente tem até 5 minutos para a estratégia de reesternotomia. Você tem que contar, ó, quantos fios você tem que abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem a bandeja lá no pós de toracotomia. Você tem que abrir 9 fios, quanto seu amigo que vai estar com você vai estar abrindo o afastador, você vai cortar 9 fios. Fiquem espertos. O eletro, muitos serviços só rodam eletro depois que o paciente é aquecido, né? Porque a hipotermia pode fazer alterações no eletro. O ramo direito é muito sensível à hipotermia, então um BRD agudo num paciente hipotérmico não tem implicação prognóstica, mas já vi BRD agudo em pacientes com isquemia miocárdica. Então, assim, não minimizem, tá? Mas muitos serviços não vão rodar eletro até que o paciente seja aquecido. E cuidado na interpretação, né? Esses pacientes podem ter pericardite, esses pacientes têm inflamação, cuidado com a interpretação. Sejam os melhores amigos do POCUS, não é cabível com R2 do INC não saiba janelar um ultrassom cardíaco. Se vocês quiserem, eu faço um treinamento para vocês depois. Viu, Michele? Você me fala. É, que a gente faz um treinamentozinho de POCUS. Mas não dá para fazer os 24, hein? Tem que dividir, senão fica uma zona. É, não é cabível que você não saiba olhar uma cava, que você não saiba olhar uma linha B, que você não saiba janelar o coração. Lembrem da janela do intensivista, que é o subcostal, porque os nossos pacientes pior não fiquem frustrados, porque eles têm pneumomediastina. Então, é comum que a única janela factível seja o subestifoide, tá? E o eco a gente só pede se precisar da opinião formal do ecocardiografista. Então, aqui exemplos de como o POCUS pode ser útil, né? Aqui um paciente com VD dilatado, então disfunção do VD, aqui um paciente com colapso diastólico do VD. Como é que eu sei que é diastólico? A válvula aórtica está fechada, estão vendo? Aqui, eu não consigo dizer bem. Um subchifóide com derrame volumoso, né? Tem mais de 2 centímetros, certamente, com colapso do VD. Aqui, um ventrículo esquerdo grande, né? Uma lâmina de derrame pleural. Fiquem ligados assim, para vocês não caírem na pegadinha. O que é no paraesternal longitudinal, ou eixo longo? O que é pleural fica atrás da aorta descendente. O que é pericárdico fica na frente da aorta descendente. E a veia cava inferior, tá? Bom, o segundo passo é aquecer. Vocês vão aquecer esses pacientes ativamente com a manta térmica, que vai ser aqui nos controles dela, programada para manter a temperatura desse paciente entre 36,5 e 37. Por que é que está aqui como passo crítico o reaquecimento? A hipotermia faz distúrbio da condição no paciente, precipita a arritmia, causa distúrbio da coagulação nesses pacientes, tem associação com risco aumentado de infecção de ferida cirúrgica por disfunção imune, prolonga a ação dos anestésicos, o que prolonga a ventilação mecânica, aumenta a resistência vascular periférica, sistêmica,
E muito cuidado, muito respeito com o shivering, né? O que que é o shivering? São as contrações musculares ativas, dos grandes grupamentos musculares para promover aumento de calor no organismo do paciente. Eu já vi na minha prática, lá muito lá atrás, antes do INC, um paciente chegar de Revaz, chegar com shivering absurdo, fazer uma FV e não saiu. Então, fiquem espertos com a hipotermia. O terceiro passo, a gente aqui, eu vou me deter um pouquinho mais, por motivos óbvios, é a estabilização circulatória, né? Lembrem dos para qualquer tipo de choque, em qualquer UTI do mundo, lembrem dos quatro determinantes do débito cardíaco, que são a frequência cardíaca, uma frequência, lembra que débito cardíaco é volume sistólico versus frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca baixa compromete o débito cardíaco. Uma frequência cardíaca muito alta compromete o enchimento diastólico dos ventrículos. A pré-carga, né? A pré-carga, cheguei lá na nossa UTI, 16 leitos ativos. É, a pré-carga a partir do qual o débito cardíaco desse paciente é ótimo, é adequado, nós, se a gente tivesse como avaliar os 16, ela não seria a mesma, né? A contratilidade, o inotropismo e a pós-carga. Então, pacientes com choque cardiogênico, por disfunção do VE, VD, vão ter a pós-carga aumentada e a gente, manejando essa pós-carga, a gente consegue melhorar o débito cardíaco desses pacientes, assim como os pacientes com vasoplegia pós-SEC vão estar com o continente maior que o conteúdo vasodilatados e vão precisar de vasopressores. Comum nesse perfil de paciente, disfunção miocárdica, redução da complacência ventricular, hipovolemia e vasodilatação. Então, mais um motivo pelo qual você tem que examinar o paciente, coletar gás central, checar o gap de CO2 e, se tiver instabilidade circulatória, ter o POCUS na mão. Causas comuns de hipotensão nesses pacientes relacionadas à pré-carga, sangramento, pneumotórax, né? Não está chegando sangue, pneumotórax hipertensivo, e tamponamento, não está chegando sangue pro coração. Contratilidade, disfunção, arritmia, doença valvar, cardiomiopatia prévia, medicamentos, né? E acidose, esses dias eu peguei, né, fazendo uma revisão de óbito, paciente com 6,9 de pH, o POCUS ventrículo horrível. Pós-carga, a CIRS esperada pós-SEC, anafilaxia. O ambiente cirúrgico, em geral, é um dos mais potencializadores de anafilaxia, porque quais são os grandes grupos de medicamentos que causam anafilaxia? Os antimicrobianos, os anti-inflamatórios, os bloqueadores neuromusculares, eventualmente látex, né? Mas a gente tem protocolo no instituto, mas é muito raro de ter que fazer. Às vezes a gente recebe até de fora, né, do instituto, o paciente, que a gente tem lá todo o nosso protocolo de cirurgia sem látex. É bizarro, mas é, choque neurogênico, pensem nisso nos pacientes de cirurgia da aorta. Hoje em dia a gente não faz mais cirurgia de aorta descendente, né? Não fazemos mais. Mas na época a gente fazia cirurgia aberta, graças a Deus temos uma equipe que trabalha bem com endoprótese, né? Mas já monitorizamos muita pressão de perfusão espinhal, e se for cirurgia aberta, isso é boa prática, que é a mesma ideia, botar um catéter no espaço medular do paciente, medir a pressão ali do líquor, né? E PAM menos pressão licórica seria pressão de perfusão. Mas vocês não vão pegar isso, não. Lembrem da insuficiência hepática como causa de vasoplegia. Não é incomum a gente pegar nos pacientes choque refratário, sobrevivem porque cuidamos bem deles, mas fazem isquemia hepática. Então, não esqueça. Reação transfusional, vira e mexe a gente
levanta essa hipótese, mas não é comum. A gente tem um serviço de hemoterapia muito bem estruturado, né? Eu lembrei agora de uma pegadinha. Cuidado lá na UTC. Quando o paciente está com catéter de Swan-Ganz, aí vem 38, Marcinha, 38. Fiquem espertos, porque a enfermagem anota a temperatura do sangue do Swan-Ganz, hein? Se liguem nisso, beleza? Olha, eu tô dando um monte. Eu quero uma caixa de bombom, viu, Michele? Eu quero uma caixa de bombom, que eu só tô dando os bizus todos. Vocês vão chegar lá e falar assim, nossa, como esses meninos são bons, né? Bom, é esperado, né, por edema miocárdico, inflamação, uma redução no débito cardíaco nas primeiras 4, 6 horas de pós-operatório, uma tendência à normalização ao longo de 24 horas. Essa queda é da ordem de 10 a 15%. Michele, você passou o Bojar para o pessoal? Eu mandei um livro de pós-operatório para vocês, hein? Leiam, leiam. Eu sei que ele é cansativo, mas é o que temos para estudar pós-operatório. Tem alguns artigos, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, tá? Tem alguns artigos, tem 3 artigos muito bons de pós-operatório, um que é parte um, parte 2 e um de critical care, que é da onde vem essa figurinha, que é das primeiras 24 horas de pós-operatório. Me lembra que eu mando para vocês. Então, é esperado. O que que eu quero dizer com isso? Comumente, esses pacientes vão precisar de desafio de volume. Comumente, aí você vai, faz o desafio de volume, responde, cai de novo. Comumente, vocês vão chegar de manhã, tá com aquela noradose baixinha. Lembrar que a noradrenalina, ela tem ação nos receptores beta também, né, pessoal? Porque a gente só fica pensando na noradrenalina como vasopressor, mas ela tem um poder inotrópico também. Então, por isso vocês veem aquele paciente que ganha voluminho no plantão e que ganha é, uma dose baixa de noradrenalina. É comum esses pacientes chegarem no pós-operatório, eventualmente hipertensos, porque chegam hipotérmicos com a resistência vascular periférica aumentada. Aí você aquece esse paciente, daqui a pouco a enfermagem te chama. Michele, caiu a pressão. Aí você vai lá, desafio de volume, avalia vasopressor, certo? Ah, é importante que, meu paciente tem instabilidade circulatória, tá lá no ERAS Cardiac Surgery, né? Que é um projeto de acelerar a recuperação no pós-operatório. Também recomendo que vocês leiam os guidelines da ERAS, Sociedade de Enhanced Recovery After Surgery, ERAS, tá? Ah, usar metas, por exemplo, pressão arterial, índice cardíaco, saturação venosa, diurese, clareamento do lactato. Usar meta faz que esse paciente tome menos volume, fique menos tempo na ventilação mecânica, com o uso apropriado de fluidos vasopressores e inotrópicos. Isso parece que você agir dessa forma reduz tempo de internação e reduz complicações, tá? Porém, com evidência heterogênea, porque nem todo mundo tem o mesmo método de monitorização. Eu sou árdua fã da monitorização hemodinâmica básica, porque vocês vão ver e vocês vão concordar comigo lá na UTSIC, porque gás venosa, gap CO2, POCOS e PVC vão resolver a maior parte do BO de vocês, tá? Bom, esses números aqui, eles não são mágicos, certo? Nem é para vocês ficarem, não é para todo paciente vai ter um débito cardíaco bom com a mesma pressão de oclusão da artéria pulmonar, mas eles são o norte. A PVC, não seguir apenas, aliás, para nenhum desses parâmetros, não seguir em nenhum deles isolado. Olha assim, meu paciente estava hipotenso, com a saturação venosa baixa, o gap CO2 alto. Fui lá, fiz volume, a PVC subiu, o gap CO2 melhorou, o lactato clareou, beleza. Voo de cruzeiro. Urinou lá, mais de meio ml quilo hora, né? Então, esse complexo de variáveis é que vocês têm que olhar. Mas tá aí, da literatura para vocês. Ah, hipovolemia.
Nesses pacientes, ela pode ser patente ou latente, né? Patente por hemorragia, por exemplo, ou ela pode ser latente na vasoplegia, não é incomum, né? Que aquele paciente tem ali algum grau ali de hipovolemia relativo, porque o continente é maior do que o conteúdo, né? Então, hipovolemia pode ser perda sanguínea, por esse aumento da resistência vascular sistêmica, ah, por perda de líquidos por terceiro espaço, né? Pela síndrome da resposta inflamatória sistêmica durante o bypass, né? O bypass, vocês lembrem que, isso vocês, se tiverem a sorte de ver um paciente em ECMO, você tem ali o sangue do paciente em contato com superfícies que não são totalmente biocompatíveis, né? Então, ativa a cascata da inflamação, ativa a cascata da coagulação, tá? E a reposição volêmica de vocês deve visar melhora da perfusão orgânica e da oxigenação solar. Não existe negócio de albumina no POI, viu, pessoal? Pelo amor de, hein? É para ressuscitar esses pacientes com cristalóides, preferencialmente balanceados. A albumina não é mais efetiva e limita o custo, mas vocês vão encontrar diretrizes onde, assim, meu paciente já recebeu muito cristalóide, eu acredito que ele ainda seja fluido e responsivo. Não me pergunte quanto é o muito cristalóide, porque vocês não vão achar isso na literatura da albumina. Então, eventualmente, vocês vão ver a gente de manhã dando albumina para esses doentes. Colóide sintético nunca, jamais, em tempo algum, no INC nem tem mais. O Rus mandou parar de comprar já há muito tempo. A gente não tem nenhum colóide sintético para fazer nos doentes. Pacientes PO de cirurgia cardíaca podem precipitar discrasia sanguínea e esses colóides também estão associados à ocorrência de ciência renal. E como vocês sabem, como o rim fica ali, aquela perfusão dá um pulsátil durante a SEC, até o quarto dia de pós-operatório, é esperado que a creatinina desse paciente suba. Então, quando vocês forem passar lá o caso no pós, no D1, D2, D3, D4, vocês vão ver o pessoal até o D4 vai ficar olhando, mas vai olhar o débito urinário, vai olhar o potássio e tal, mas com uma relativa tranquilidade, né? E a plaqueta é o contrário. Então, a creatinina sobe e a plaqueta cai até o D4. Então, tem que ficar esperto com a tendência da contagem de plaquetas, tá? Tô no meu plantão e tô lascando volume a noite inteira no meu paciente. Cuidado, pense em sangramento, tamponamento, pneumotórax, disfunção valvar, isquemia miocárdica, insuficiência cardíaca ou vasoplegia. Os vasopressores inotrópicos que a gente utiliza são os habituais. Aí tem as particularidades de cada um. Por exemplo, a milrinona, que é um inodilatador, conversa bem com a circulação pulmonar. Então, pacientes com disfunção do VD, eventualmente vocês vão ver uma predileção pela milrinona. Só lembrar que ela é cara e vive em falta, né? E que a dose dela tem que ser diminuída se o paciente tiver um clearance de creatinina abaixo de 50. Dobuta. Olha, Dobuta é uma solução, mas vocês vão ver que comumente ela é um problema porque aumenta a frequência cardíaca. Então, às vezes, a gente fica bem limitado nesses pacientes. A adrenalina, eventualmente, vocês vão pegar o paciente com adrenalina. Essa adrenalina tem aquela particularidade da equipe de anestesia e cirúrgica, né? Como inotrópico, eventualmente como vasopressor, né? Mas geralmente dose inotrópica, porque o efeito no receptor varia de acordo com a dose que você dá. Então, os residentes têm que até se acostumar um pouco a ver dripping de adrenalina, tá? Lá no pós-operatório tem um cartaz gigantesco que eu sugiro que vocês tirem foto, com todas as soluções padronizadas no serviço, beleza? Dopamina, esquece, vou nem falar dela. Noradrenalina e vasopressina. E aí, Marcinha? Chega de manhã, Marcinha na beira do leito com o residente, desmama o que primeiro? Bem, ah, não há um corpo de evidências gigantesco para isso, mas eu tenho algumas particularidades para falar em relação à vasopressina. Número vasopressina não é igual à adrenalina, que se desliga o efeito passa rápido, certo? Então, não fique assim. Fui lá,
10 horas e reduzir a vaso. Vou voltar 10h15 e reduzir. Não faça isso. Espere aí, uma horinha pelo menos, tá? É, segundo, aqueles pacientes com hipertensão pulmonar, ela tem muito menos impacto na circulação pulmonar do que a noradrenalina. Então, é boa para esses pacientes. Pacientes muito taquicárdicos, que não toleram a noradrenalina. Usa a vasopressina, né? A vasopressina não tem impacto que a noradrenalina tem na frequência cardíaca. E por último, o famoso déficit de vasopressina endógena no paciente submetido à cirurgia cardíaca com SEC. Então, se você me perguntar na beira do leito, lá no pós-operatório, eu vou falar para você primeiro desmamar a noradrenalina, sobretudo se esse paciente tiver muito taquicárdico, beleza? Dá uma esquecida lá na vaso. Acho que botei esse gelar de novo aqui para você. Bom, importante, né? Hipertensão também não pode ser tolerada, né? A hipertensão aumenta o consumo de oxigênio miocárdico, aumenta a pós-carga, pode criar uma sobrecarga nas linhas de sutura, na parede da aorta que foi clampeada e, por fim, isquemia miocárdica. Entretanto, e isso não é incomum, que esses pacientes têm uma hipertensão secundária a algum evento sistêmico, como hipoxemia, hipercarbia, shivering ou sedação e analgesia inadequada, está acordando mal, né? Então, é comum nas primeiras horas de pós-operatório. E o tratamento, se vocês forem pegar o Bojá, eu vou falar 1.000 drogas. Aqui, eu vou falar o que a gente tem para trabalhar, né? De medicamento intravenoso e de ação curta, que se eu for lá e desligar, vai rapidamente desaparecer da circulação. Sempre que você tiver uma situação de potencial instabilidade circulatória, são esses medicamentos que você vai usar, aqueles que rapidamente, ao ser desligados, desaparecem da circulação. Então, a nitroglicerina, nitroprusiato, e lá na nossa prática, muita gente não tem, então se sintam privilegiados, o Gimolol, ou metoprolol, né? A maioria da galera vai ter metoprolol. O problema do metoprolol é que ele tem ação prolongada. Se fez e o paciente precipitar a hipotensão, já era. Então, se você iniciar antipertensivo para esse paciente, a sua PAM-alvo vai ser entre 80 e 90. O controle do ritmo é importante. A maioria desses pacientes vai ter taque sinusal, seja por disfunção do VE, por anemia, por febre, pericardite, na fase de reaquecimento, dor, cuidado, dor, ou por algum medicamento. As bradiarritmias podem estar relacionadas à hipotermia, medicamentos, distúrbio da condição pré-existente. Sempre que eu vejo uma bradiarritmia, eu vou lá olhar o eletro do doente pré-operatório. TV e FV não são arritmias comuns. TV, lá no pós-operatório, vocês vão ver que a galera fica em cima de ir atrás de duas coisas, ou medicamentos, ou se aquele paciente não fechou uma ponte, se ele está isquêmico. A gente já surpreendeu alguns eventos desses, né? E a fibrilação atrial, que é o feijão com arroz do cardiointensivista no pós-operatório. Prevalência em média de 30%, podendo chegar a 50%. Causa comum de readmissão em menos de 48 horas. 1 a cada 3 pacientes que vocês vão tratar vai fibrilar. Então, é muito comum dizer assim, esse paciente, lá na UTC, como é que é? Se no dia seguinte da cirurgia o paciente está bem, ele tira os drenos. No D2, ele já pode ir para a enfermaria. Se mobilizar, estiver estável, ele já pode ir para a enfermaria. Aí você chega lá, né, no dia seguinte, fala assim, amanhã eu vou dar alta para o meu paciente, é o que ficou pactuado, chega lá, tá ele fibrilando. Então, fibrilação atrial é 1 a cada 3, mais ou menos, pacientes, e o período de maior risco é o D2 e o D3. Então, já esperem aí encontrar uma fibrilação. Para todas essas arritmias, não tem tratamento, tratamento específico que está no POI de cardíaca. É a mesmo tratamento. Cardioversão, desfibrilação, amiodarona, beta-bloqueador, e sempre manter o magnésio acima de 2 e o potássio maior ou igual a 4. Magnésio maior ou igual a 2, potássio maior ou igual a 4.
Acostumem-se com os fios de marca-passo epicárdico. Ah, então, vocês vão ver dois fios implantadinhos e eles criam, né, um polo, entre o polo negativo e o polo positivo, uma corrente elétrica que se espraia pelo miocárdio, pelo sistema elétrico do paciente, né? Ah, comumente, vocês vão ver só um conjunto de fios, e vai ser estimulação ventricular. Se vocês encontrarem dois conjuntos de fios, por padronização, o que está mais perto do braço, do tórax do paciente, vai ser ventricular e mais para dentro atrial. Fios atriais e ventriculares são muito interessantes, por exemplo, nos pacientes valvares, né? Para manter o sincronismo entre os valvares com disfunção, manter o sincronismo entre os átrios e os ventrículos. Não é o padrão da nossa instituição. E há cirurgiões lá que acham que nem precisa de fio de marca-passo epicárdico, mas ainda está lá na literatura, a recomendação é ter. Passo 4, então, desmamar rápido a ventilação mecânica. Propósito, meta em 6 horas, isso reduz o tempo de UTI, tempo, e a taxa de pneumonia. O que geralmente a gente chega de manhã e fala assim, ô Marquinho, ô Carlinha, as fisioterapeutas, não estubou por quê? Causas comuns do paciente não estar entubado. Ou soninho, que a gente brinca, soninho, sedação residual, ou delírio, a loucura, instabilidade circulatória, incomum a gente não estubar por hipoxemia. Lembre que esses pacientes, eles vão ser hipoxêmicos até cerca de, mais ou menos, 6, 8 semanas de pós-operatório, por alguns motivos. Então, você abre o externo, então você altera a mecânica ventilatória, diafragma pode ter um grau de comprometimento. O pulmão, ele é uma esponja de agregados inflamatórios, então fica cheio de agregado inflamatório na circulação pulmonar. Então, esse paciente tem shunt, né? Ele até ventila, mas não perfunde aqueles capilares. Então, é comum. Então, a gente não liga muito para um grau de hipoxemia. Óbvio que, né, aqueles aceitáveis, até 88, 90%. Bom, esses pacientes se beneficiam da analgesia multimodal poupadora de opioide, então lá na UTC, o padrão ouro é a dipirona, né? Mas e a granulocitose? Calma, ela é rara, podem acreditar na gente. Essa aqui é a dose que está na bula da Novalgina, certo? Ah, mas lá no pós-operatório a gente costuma fazer 2 gramas de 4 em 4. Só tem dois inconvenientes dessa dose alta, e vocês vão ver que às vezes vai chegar no dia seguinte, vai lá o Cocentino, o Felipe, vão reduzir. Que dá muita náuseas e vômitos pós-operatório e às vezes tonteira, tá? Mas em geral, 2 gramas de 4 em 4. Aí o nosso paciente não responde, tá? Chega no dia seguinte, não é incomum. Chega no dia seguinte para passar a visita e, tadinho, eles às vezes não se queixam. Tá com dor? Tô. Aí o resgate da gente é com anti-inflamatório. Mas e o sangramento? Calma, não aumenta o sangramento, pior cardíaca. Mas associação com trombose coronariana. Calma, ela não é forte nesse cenário. Se vocês forem no UpToDate, vocês vão ver que lá, né, essa medicina americana, eles falam assim, cuidado ao prescrever pós-CABG, cirurgia de revascularização miocárdica, mas não falam que é contraindicado mortalmente, tá? Então, vocês vão aprender que aqui fazemos, sim, anti-inflamatório. O que a gente tem aqui é o diclofenaco, tá? E pode fazer. Porém, cuidado com disfunção hepática, consciência cardíaca e com disfunção renal. Nesses casos, você não vai fazer, né? E lembrem de suspender, são 3 dias que a gente faz. E outro erro que vocês não podem cometer, ao contrário, cheguei de manhã, tá lá, dipirona, 2 gramas de 4 em 4, meu doente está com 0 dor. Não.
tem que deixar a analgesia regular por 3 dias, senão o paciente não mobiliza, não respira, faz a telectasia, certo? Então, são 3 dias de analgesia regular. Não precisa ser na veia, pode passar de pirona para via oral se o paciente estiver ingerindo. Então, os anti-inflamatórios, eles são bons em qualquer cenário de pós-operatório, né? Reduz o opioide aí em até 50%. Lembrar, né? Duração máxima de 72 horas. Lembrar, ah, acima de 3 dias não aconselhamos porque aumenta o risco de sangramento digestivo. Hiperglicemia deve ser tratada, dripping de insulina, controle glicêmico de hora em hora, sangue coletado da linha arterial invasiva do paciente, e na nossa instituição todo controlado pela equipe de enfermagem. Por que que a hiperglicemia é ruim? Parece que a glicose tem um efeito de toxicidade direta nas células, aumenta o estresse, a hiperglicemia aumenta o estresse oxidativo, é pró-inflamatório e induz estado pró-trombótico. Então, aumenta o risco de infecção, de complicações, aumenta a mortalidade, tempo de permanência hospitalar, então, e reduz a sobrevida. Então, pessoal, não é para minimizar. Então, nas primeiras 24 horas de pós-operatório, dripping de insulina para manter a glicemia abaixo de 180, tá? O que que diz lá a Organização Mundial de Saúde em relação à hiperglicemia do pós-operatório? Você deve contar as 24 horas a partir do final do ato anestésico. Já falei, já pincelei, né? Antibiótico profilaxia. Na maioria dos serviços que vocês vão trabalhar, vai ser cefalosporina. Lembrar que o timing é antigamente a gente fazia o antimicrobiano profilático na UTI antes de levar o doente. Hoje em dia não mais. É 30, 60 minutos antes da cirurgia. Manter na nossa instituição 24 horas, algumas 48 horas. A descolonização nasal no cenário de cirurgia de pioide cardíaca, ah, é indicada, né? Ela diminui a população de estáfilos, reduzindo o risco de infecção perioperatória, né? E a clorexidina no cenário de cirurgia cardíaca, mas já tem gente querendo tirar também do cenário de cirurgia cardíaca, além de outros críticos, tá? Clorexidina pré-operatório, 5 dias antes, para reduzir a taxa de PAV. Esse é o esquema do Instituto, tem pregado lá na parede da UTSIC, né? Lembrar o seguinte: paciente longa permanência, paciente que já usou antimicrobiano pré, paciente colonizado, pelo amor de Deus, questiona a profilaxia se ele for direto do pós-operatório para a cirurgia. Transfusão de concentrado de hemácia. Cirurgia cardíaca é um dos cenários em que mais se transfunde, né? A minha tese de mestrado a minha dissertação, perdão, de mestrado foram 4.000 pacientes operados no INC, e se eles tomassem pelo menos um concentrado de hemácia lá na ciência cirúrgica, eles tinham 4% a mais de risco de morrer. Então, aqui que reproduz, né, um achado que reproduz todos os outros estudos observacionais de transfusão e cirurgia cardíaca, que é a associação com eventos adversos, como lesão pulmonar, lesão renal, morbidade isquêmica, infecção, aumenta o custo, aumenta o tempo de permanência hospitalar e provavelmente a mortalidade também. Marcinho, qual é então a hemoglobina que eu tenho que me preocupar? Assim, se o paciente tiver instabilidade circulatória e 8 de hemoglobina, a gente muito provavelmente vai transfundir, mas mesmo assim a gente é bem restritivo lá na UTC. O nosso númerozinho que a gente fica de olho é 7, que é a hemoglobina alvo para a maioria dos pacientes críticos, né? Maioria. Aspirina, vocês vão ver lá que na prescrição padrão já estubou 1 hora depois da extubação, não está sangrando, já volta, retorna a aspirina via oral, né? É métrica de qualidade você começar a aspirina nas primeiras 6 horas. Isso aqui é da época que a gente ainda suspendia a aspirina para operar, coisa que a gente não faz mais, né? Mas, assim, se você iniciar mais do que 24 a 48 horas depois, esse efeito da aspirina em melhorar a patência dos enxertos, ele reduz. Então, se meu paciente, por algum motivo, não foi estubado no dia seguinte, você vai ver, os rotinas vão pedir para passar sonda e dar aspirina. Pacientes cardiopatas
que tem cardiopatia isquêmica crônica e sintaxe alta e cirurgia sem SEC, dupla antiagregação, tá? Como vocês podem ver, é a diretriz mais recente de EVAS. Pacientes que vêm egressos de uma síndrome coronariana aguda, que fez uso de clopidogrel, suspendeu. Estou falando clopidogrel porque é a nossa realidade, né, pessoal? Fez uso de clopidogrel, suspendeu para operar, é para voltar. É para voltar, se ele foi vindo de uma síndrome coronariana aguda, tá? Manter por 12 meses. Na diretriz, preferiu ticagrelol, prasugrel sobre clopidogrel, mas não é a nossa realidade. E para esses pacientes, usar uma dose menor de aspirina. Estatina, todos vão começar, se não tiver contraindicação, miopatia ou disfunção hepática. E aí, essa dose que eu coloquei, na verdade, é da diretriz da SBC, tá? Então, menores de 75 anos, a Atorva 40 a 80, o Rosuva 20 a 40, maiores de 75 anos, a dose de Atorva cai para 10 a 20, o Rosuva 5 a 10. Beta bloqueador, todo mundo vai tomar. O esforço que a gente tem que fazer é para dar beta no dia seguinte da cirurgia. Todo mundo vai tomar. O beta reduz a incidência de fibrilação atrial, certo? É, Marcinha, qual beta? Isso é um efeito de classe. Não interessa qual beta você vai prescrever. Como é que a gente escolhe? Pela função ventricular. Disfunção ventricular, vai usar bisometo ou carvedilol, tá? Carvedilol, a gente lá na UTC que não curte muito, não. Mas é um medicamento bom pra caramba. Reduz de 30% a 40% a incidência de FA para 12 a 16. Ah, Marcinha, mas meu paciente operou um mixoma. Tem 30 anos, não tem DAC. Vai tomar beta um mês para profilaxia da FA. A partir de 30 dias, o risco de FA é o mesmo da população geral. Mas vai tomar. Ah, meu paciente tem 18 anos, operou um ACA. Vai tomar beta bloqueador 30 dias. Depois é para suspender. Beleza, pessoal? Mobilização precoce é uma das nossas maiores lutas, né? Mas ah, a gente sabe que isso melhorou muito ao longo do tempo, né? Reduz o exercício, ele é anti-inflamatório, né, pessoal? Reduz o estresse oxidativo, melhora a resposta inflamatória do paciente. Reduz trombose venosa, reduz pneumonia, reduz tempo de permanência, reduz fraqueza muscular e descondicionamento. Tem que ser uma batalha de vocês. Esse então, essa aula eu quis dar um geralzão, então eu não botei as complicações, tá? Não estamos tratando de. Mas eu botei que o algoritmo de sangramento do INC, feito lá pelo Comitê Transfusional, né? Não existe definição universal de sangramento, vocês vão ver algumas pessoas falando 100 ml hora já como ponto de atenção, 1,5 ml quilo hora, 2 ml por quilo por hora. O que a gente usa lá na UTSIC como um norte é esse algoritmo aqui. Então, se o paciente sangrou 500 ml na primeira hora, a gente vai considerar esse sangramento cirúrgico. 400 ml por 2 horas subsequentes, vai considerar 400 ml hora por 2 horas subsequentes, vai considerar sangramento, probabilidade de sangramento cirúrgico. Ou 300 ml hora por 3 horas, ou mais de 1 litro nas primeiras 24 horas. Pacientes que drenaram mais de 1 litro nas primeiras 24 horas e que não vão para a reabordagem têm alto risco de complicação. E óbvio, você pode ter um sangramento menor e mesmo assim o paciente é tamponado, porque não é incomum que esses pacientes façam um hematoma que comprime apenas uma câmara cardíaca. Se tem um cenário que isso acontece, óbvio, é no pós de cardíaca, né? Então, se eu estou diante de um paciente com sangramento excessivo, não estubo, faço lá analgosedação para ele, geralmente com dexmedetomidina, controla a hipertensão, aquece, né? As enzimas da coagulação precisam estar com a temperatura quentinha, assim como também precisam de um pH maior que 7,2, como também precisam de cálcio para funcionar. Então, tudo tem um sentido fisiológico. Aí faz avaliação laboratorial, dosa ou TCA ou PTT,
para excluir, em primeiro lugar, rebote de heparina. A heparina é altamente lipofílica e o paciente é anticoagulado durante a SEC, certo? E aí a heparina fica lá guardadinha nos tecidos adiposos e com reaquecimento ela vai se desgrudar de lá e vai cair no sangue. Então, rebote de heparina é algo que a gente pensa, né? E para isso o tratamento é protamina. Ah, não é rebote de heparina, vou lá e olho a contagem de plaquetária. É menor que 100 mil, pensar em déficit qualitativo da plaqueta. No instituto não tem negocinho de uma unidade para cada 10 quilos de peso. Por quê? Porque a qualidade da plaqueta que a gente produz já foi estudada, a gente sabe que 4 a 6 já resolvem o nosso BO, tá? Tá mais de 100 mil? Eu vou olhar o INR. O INR está largado? Plasma fresco congelado. Mas no Instituto temos o concentrado de fator proteomínico que tem evidência de fazer um coágulo mais duro, mais resistente. Ah, Continuou sangrando, não é plaqueta, não é o PTT, não é o INR, o fibrinogênio está menor que 101. É, Transfundir crio precipitado, aqui sim, uma unidade para cada 10 quilos de peso, certo? Ah, no instituto, a gente não fica refém dessa coisa de laboratório, porque a gente tem tag. Às vezes, eventualmente, falta insumo, mas a gente tem. Então, o pessoal do pós-operatório costuma treinar vocês a olhar um tag e saber qual é o problema, se é a plaqueta, se é o fibrinogênio, tá? Mas esse algoritmo, ele é histórico, ele continua, né, factível, principalmente, óbvio, porque nem quase ninguém, né, tem tag. Mesmo em hospitais privados, enfim. Em pacientes aórticos ou com insuficiência renal, lembrar que o DDAVP pode ajudar, né, a melhorar a função plaquetária, e também no paciente com síndrome de von Willebrand adquirida, como os doentes aórticos, certo? E aqui, se há suspeita de hiperfibrinólise, fazia antifibrinolítico, o astronexam. Todos os nossos pacientes recebem astronexam, profilaxia de sangramento, tem que receber, é boa prática, no centro cirúrgico, tá? Então, eventualmente, até as convulsões no pós-operatório ficam na conta, a gente andou investigando isso, a dose que estava fazendo, para não ter cuidado, para não fazer uma dose muito alta, porque aumenta o risco de convulsão. E fator 7 ativado ficou histórico, né? Antigamente a gente fazia quando não tinha mais o que fazer para corrigir discrasia, mas é algo histórico, a gente não faz mais, né? Coloquei aqui para vocês só a porcentagem de complicações que vocês podem esperar no pós-operatório. Então, quase 100% dos pacientes vai ter atelectasia e derrame pleural, 10 a 25% vai ter disfunção pulmonar significativa, vasoplegia até 25%, baixo débito até 20%, lesão renal aguda até 30%, delírio. Tem as duas cirurgias mais deliriogênicas na face da Terra são o de fêmur e a cardíaca, tá? Delírio é muito comum, né? E eventualmente atrasa a saída do paciente da UPO. AVC é até 4% dos pacientes em cirurgia de revascularização miocárdica. Nas trocas valvárias, as cirurgias combinadas, isso aumenta para 10%. E disfunção hematológica por coagulopatia até 10% dos pacientes. Resumão do que vocês vão encontrar do D0 até o D5, né? E no mundo ideal, esse paciente sai da UTI no D2. No mundo ideal, eu conseguia fazer muito isso no hospital privado. Ele vai para casa no D5, né? Óbvio, pacientes que são elegíveis para isso. Às vezes a gente fica assim, aquele paciente que está com 7 hemoglobina, vai para a unidade de internação e chega lá, tem ali, exibe sinais, sintomas da anemia,
acaba precisando transfundir, ou tem aquele paciente que vai para o quarto e fibrila, ou tem aquele paciente, uma causa da medicina privada, por incrível, constipação, algo às vezes que, né? Mais um motivo para mobilizar esses pacientes. Bom, no D0, então, vocês vão aquecer, estabilizar a função hemodinâmica, observar sangramento, observar o ritmo, repor potássio, repor magnésio, vão observar o despertar, vão desmamar, estubar esse paciente, vão promover controle glicêmico, analgesia e vão revisar gás, potássio, hematócrito e hemoglobina na quarta e oitava hora. Vão prescrever antibiótico profilaxia. Todos os nossos pacientes ficam com profilaxia da lesão aguda de mucosa. Lembrar que não é porque está na UTI que vai tomar venoso. No dia seguinte, já põe para via oral, que vai ganhar estrelinha com estável. Aspirina uma hora após a extubação, se não houver sangramento. Se o paciente tirou enxerto radial, deixar o membro elevado por 24 horas. E, pelo amor de Deus, gente, não deixe o paciente em jejum. Ele pode comer. Isso diminui a utilização de volume, reduz a resposta endócrino-metabólica ao trauma, reduz a resistência insulínica e melhora a recuperação do paciente. Então, não seja aquele o doutor da dieta zero, hein? Por favor. No dia seguinte, se estava hidratando, suspende, inicia beta se hemodinamicamente for factível, meta dentro das primeiras 24 horas, estatina, profilaxia da trombose venosa profunda, se os drenos drenaram menos de 100, 150 nas últimas 8 a 12 horas, não tem fuga aérea, é para tirar os drenos, vocês vão fazer muito isso na UTSIC. Se estiver estável, não sejam as pessoas que deixam os pacientes com dispositivos. É para tirar CVD, o acesso arterial e tirar o paciente da cama. Lembrar da reconciliação medicamentosa. Então, o que, que a gente vê muito lá no Instituto? Anticonvulsivante, medicamentos para controle de diabetes, medicamentos para IC, TARV, às vezes medicamento para tuberculose, enfim. E o que vai perturbar o plantão de vocês no D1 desses pacientes? Náuseas e vômitos, é para ser agressivo. Então, náuseas e vômitos, não respondeu a andazetrona, a gente tem lá duas possibilidades. Lá no instituto, que a gente usa é o droperidol, primo rico do haloperidol, né? Doses mínimas, cuidado com os QTs. Então, dose mínima de doperidol, não respondeu, poderia fazer o dimenidrato, né? Mas no instituto não tem dimenidrato. Mas na medicina privada não respondeu a ondansetrona, não é para deixar o doente com náuseas e vômitos no pós-operatório, então ele não come, não sai da cama, fica tonto, fica infeliz. Então, vocês vão ver que a gente é bem agressivo com isso. Delírio pode perturbar vocês, baixo débito, insuficiência renal, disfunção neurológica. No D2, então, meu paciente operou na segunda, na quarta. Retira o fio de marca-passo e inicia a anticoagulação após checar a plaqueta. Maior ou igual a 100.000, a gente anticoagula. Se por acaso não remover o fio, tem que remover o fio antes da anticoagulação plena com varfarina. E lá no Instituto a gente tem um protocolo de suspensão de retirada, né? Antes da próxima dose da enoxaparina, na verdade. Os problemas no D2 vão ser a telectasia, edema pulmonar, derrame pleural, arritmia atrial. No D3 a D5. Por que D3? D3, por que o acesso fica até o D3? Porque, como eu falei, é o clímax da fibrilação atrial aguda para não dar amiodarona no acesso venoso periférico. A ferida já fica exposta, promover recuperação funcional, conversar com o paciente, a família, orientar a modificação de estilo de vida, ver a tolerância aos medicamentos e ainda pode fibrilar, tá? Dei uma palhinha de cirurgia sem SEC, né? Sem SEC, sangra menos, transfunde menos disfunção renal, menos FA, menos declínio neurocognitivo e menos AVC. Porém,
porém, tem menor taxa de revascularização completa, maior necessidade de novo procedimento de revascularização. É uma cirurgia que o paciente pode acabar precisando tomar volume, que instabiliza muito, porque, como vocês estão vendo aqui, o coração é virtualmente luxado para fazer um enxerto, menos patência do enxerto, com o que a gente tem de evidência da literatura, não podemos excluir que esses pacientes morram mais a longo termo, né? Tem que ser um cirurgião habilidoso, experiente em fazer os enxertos com o coração batendo. No INC, a gente tem o Segalotti, o Sarti e o Barreto, né? E para quem? Todo mundo? Eu fiz até uma revisão antes de concluir a aula de vocês, mas, assim, a grande indicação é aqueles pacientes que não podem fazer com SEC, né? Como aquelas aortas que vocês já viram, podrume aórtico comigo, que não tem como clampear a aorta, então não pode ser com SEC. E, eventualmente, a gente faz a estratégia de com SEC, sem SEC, perdão, e completa o tratamento com intervenção percutânea. Já fizemos isso algumas vezes. Vocês vão ver lá alguma evidência nos pacientes renais e nos DPOC graves, como principalmente os DPOC graves, como pelo impacto, como vocês viram, é muito comum a disfunção pulmonar, né, pelo impacto no pós-operatório. Lembrar vocês do ERAS, né? Então, sugerir para vocês entrarem lá, baixar o guideline e ler, né? Eles fazem feixes de cuidado no pré, no pós e no pé-operatório, né? Então, no pré, aquilo que vocês estavam fazendo, engajar, aconselhar, educar, otimizar o paciente, avaliar o risco, não deixar esses pacientes, infelizmente, isso a gente não conseguiu até hoje, não deixar em jejum prolongado, ele pode tomar uma solução de carboidratos própria para isso 6 horas antes da cirurgia, isso diminui a resistência à insulina, diminui a quantidade de volume, o doente vai para casa mais rápido, né? Evidência que não é tão contundente como para cirurgia não cardíaca. Terapia guiada por metas, normotermia, analgesia multimodal poupadora de opioide, o bando todo de profilaxia de infecção de sítio cirúrgico, fixação external rígida. A gente fez aí, acho que duas, se eu não me engano, esse ano, para pacientes que andavam com dispositivo, né? Não sei se vocês lembram, a senhorinha lá da Horta, que foi até para um congresso esse caso, que é individualizar, né, o paciente, né? Então, fez a gaiolinha para fixar o externo, para diminuir o risco, mas infelizmente não é uma tecnologia disponível para todos. Lá no intraoperatório, como eu falei, todos tomam ácido tranexâmico. No pós, então, manter a patência dos drenos. No ERAS, versão mais atual, ele aconselha a remoção ativa de coágulos. Eu nunca vi o aparelho que fica aspirando os coágulos. Ele fala para você, e a gente não faz isso, tá? Ordenhar dreno e nem ficar quebrando coágulos no dreno. Ficar de olho na disfunção renal, não, existem aí biomarcadores que você pode monitorar, também não é a nossa realidade. Extubação precoce, mobilizar, aí ó, o aconselhamento dele, 3, 4 vezes por dia, fazer controle glicêmico e sempre auditar, né, resultados e corrigir, né, sempre procurando aí um ciclo de melhoria. Vamos voltar para o nosso caso clínico. Então, esse paciente, aliás, eu pulei 2 slides aqui que eu achei que eu tinha botado eles mais dissecados. Deixa eu voltar lá. Eles vão me perdoar. Eu jurava que eu tinha colocado aqui, mas enfim. Que é da questão da estabilização circulatória. Você pode ter esses 8 cenários aqui, que eu gostaria que vocês tivessem em mente lá na beira do leito. Eu posso ter o paciente com hipotermia, vasoconstricção, hipertensão, com débito cardíaco borderline. Então, lembrem de ver se o paciente está com dor, está com algum desconforto, bexiga cheia, vasodilatação e hipotensão na fase de reaquecimento, pacientes com volume urinário elevado e pressões de enchimento baixas, pacientes com síndrome de baixo débito por disfunção do VE,
paciente com disfunção diastólica. Quem é que você deve pensar em disfunção diastólica? Aquela mulher baixinha, pós-op de é, válvula aórtica com ventrículo duro. Aquela paciente que esses pacientes eles não toleram volume. E aí você vai se ver um paciente fazendo edema agudo, né, no dia seguinte de pós-operatório. Tem que ter muito cuidado com esses pacientes. Baixo débito por disfunção do VD, né? Uma vez eu fiz uma live, me perguntaram qual era a complicação de cirurgia cardíaca que eu mais tinha medo na vida. Eu falei assim, olha, não tenho medo do sangramento, não tenho medo do tamponamento, mas a disfunção do VD, ela é traiçoeira, ela pode ser refratária e pode deixar a gente em maus lençóis, tendo que colocar o paciente em assistência circulatória. E a vasoplegia refratária. Esses dois cenários são mortais para a gente. Lembrar que esses pacientes podem evoluir com Takotsubo, não é a cirurgia mais takotsubadora do mundo, né? Mas pode acontecer, tá, pessoal? Pensem em Takotsubo, porque o paciente, pô, a função do V era normal, agora tá com o V podre aqui, né? Cheio de catecolaminas, né? E lembrar do choque obstrutivo, pelo movimento sistólico, do movimento sistólico folheto anterior da válvula mitral. Isso é muito traiçoeiro. Muito, porque assim, o paciente está hipovolêmico, hipotenso, taquicárdico, você está tochando o vasopressor inotrópico, que aumenta o gradiente, piora o paciente, né? Tem obstrução à ejeção do ventrículo esquerdo. Então, vai na beira do leito, faz o POCUS, janela bacana para ver isso é o paraesternal, eixo longo, e vamos lá. Acho que eu também não falei esse outro slide. Engraçado, eu jurava que eu tinha botado ele no final, mas vamos lá. Isso também para o plantão, ó. Então lá, paciente POI hipotenso. Checar, proceder à ventilação manual e checar os sons respiratórios, para ver se está ventilando igual, se não é pneumotórax, checar a oxigenação, palpar os pulsos para ver se o problema é a monitorização ou é o paciente, checar as infusões se estão correndo, olhar o dreno para ver se está sangrando, se tiver monitorizado, olhar as pressões de enchimento do monitor e checar o ritmo. Muita atenção. O algoritmo de RCP de parada no POI de cardíaca não é o ACLS, é o CALS, o Cardiac Advanced Life Support. A dose de adrenalina, você deve evitar adrenalina, a dose de adrenalina é muito mais baixa do que a gente faz numa parada em outro cenário, certo? E a gente tem que tomar a decisão pela reesternotomia em até 5 minutos da parada, beleza? Então, o que que tinha de errado aqui com esse nosso paciente? Foi estubado aí num tempo bom, 8 horas, o débito dos drenos está baixo, 100, 150, 100, 180, pode tirar o dreno, mas ele está urinando pouco, com a frequência limítrofe, tendendo ele é hipertenso prévio, com síndrome histórica, PVC baixa, saturação venosa baixa. É um paciente que ainda está devendo, né, pessoal? E a pegadinha aqui, vocês lembram que eu botei hemoglobina de 8 e disfunção do VE, né? Com carga isquêmica alta, e ele tem próximo de 65 anos. Então, nesse paciente, se você quiser transfundir, a gente não vai brigar por causa disso, tá? O murmúrio está reduzido na base esquerda, porque é comum o derrame pleural esquerda, o paciente usa a mamária esquerda. Botei aqui, não pode esquecer de olhar o dreno, vão cobrar isso de vocês. Potássio tem que ficar em 4, tem que repor, não é para esperar o round. A plaqueta tá boa, mas ela pode cair até o quarto dia. Na creatina basal a gente não tem, mas é para usar o Cadigo para as definições de lesão renal aguda. A troponina só isolada não quer me dizer nada, né? Para fazer o diagnóstico de infarto perioperatório, eu preciso do eletro, da eletrocondaquinova ou eco com nova área de alteração segmentar, ou um enxerto ocluído, ou uma cintila alterada, e por aí vai.
A glicemia está péssima, essa UTI, 200 de glicemia. Não posso chegar de manhã, o doente está com 200 de glicemia, socorro. E o magnésio de 1,5 tem que ir para 2. Ó, muito importante, a reconciliação é para voltar a fenitoína desse paciente. Eu já vi, por isso que eu passo isso direto para os meus residentes. Paciente epilético e só tirar uma vesícula no hospital, ficar em jejum, esqueceram de represcrever o anticonvulsivante dele, entrou em status broncoaspirose, sepse e morreu, porque esqueceram de voltar o anticonvulsivante. Essa é a prescrição do POI, então é para dar dieta para o paciente, não prescrever hidratação venosa, dipirona 2 gramas de 4 em 4, cefazolina, aqui é na minha UTI privada, tá? Lá no Instituto é cefuroxima. A insulina em bomba, o pantoprazol via oral 20 miligramas, o AS 1 hora após a extubação e a fenitoína desse paciente que a gente deveria reconciliar. É isso, pessoal. Falei demais? 1 hora e 40. Mas é muita coisa e eu não falei das complicações, né? Michele, espero que vocês tenham curtido, né? Espero que seja isso que vocês queriam, beleza? Agora eu tô devendo para os R2 a aula de balão, que eu falei que é a aula da saudade, né? A maioria das soluções do processo é, se vier sem rótulo, notifica. Azul de metileno usamos como resgate na vasoplegia refratária. É a única coisa que ainda tem alguma evidência, né? Vitamina C, corticoide, cianocobalamina. Só fiz uma vez na vida cianocobalamina, mas tem espaço sim, tá? Ô, Eric, que legal que você está aqui, ó. Nada, querido. Eu que agradeço a presença. Breno, lindo de mamãe. E Ana, linda. Bom, pessoal, se rolar uma aula de balão aí para os meninos, fica todo mundo convidado, tá? A Rafa estava vendo se ia ser presencial ou online. Eu falei, bom, se quiser online, estou por aí. Estamos aí. Se quiser presencial, também estamos aí, tá? Então, façam bom uso desse conhecimento, hein? Beleza? Um beijo, pessoal. Michele, você passou o bojar, pessoal? Hein, Brena? Michele passou? Ah, então tá. Beleza. Ó, dica, hein? Dica. Pega ele, joga ele no notebook LM, pede para ele resumir, fazer um resumo estruturado por sessão. Aí você dá um capítulo específico para ele. Aí ele faz mapa mental, faz infográfico, faz card e traduz e resume, tá? Vale a pena, tá? Beleza. Valeu, Breno. Notebook LM, o mesmo, ele mesmo. Vale muito a pena usar, tá? Eu estou usando direto. Poupa muito tempo da gente, né? Um beijo, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Massa, hein? 50 pessoas na aula, que legal. Obrigada, pessoal, pelo prestígio.